Ótimo dia, gestores pragmáticos. Bem-vindo novamente aos especialistas em gestão. Aqui o cliente nem sempre tem razão. Na maioria das vezes ele nem tem razão. Aqui quem manda somos nós, os especialistas que sempre têm razão. Meu nome é Rafael Barreto e eu ajudo a tua empresa a aumentar o lucro, dando mais tempo livre e qualidade de vida para você. E hoje a gente vai falar sobre comunicação e assessoria de imprensa. Empresário, você que está aí do outro lado, saiba que você vai ter que fazer eu sempre respondo duas perguntas relacionadas ao podcast. O primeiro é o que você tem que fazer assim que você desligar esse podcast. Você precisa se comunicar melhor e você precisa ter uma assessoria de imprensa. Como vai fazer isso? A segunda pergunta, eu não tenho a mínima ideia. Por isso, eu sempre chamo alguém aqui muito mais especializado no assunto do que eu. E hoje eu estou aqui com Roberta Lemos, da Roberta Lemos Assessoria. Manda aí, Rô, quem é você? Tudo bem, Rafa? Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você. Roberta Lemos é jornalista, né? Eu sou jornalista, me formei em Florianópolis, na UFSC de lá. Na época era uma excelente faculdade, a primeira do Brasil, hoje eu nem sei em que ranking está. E lá eu fiz a minha escola e aprendi com os gigantes aí do Brasil. E aí entendi um pouquinho do que é a comunicação, né? Que, na verdade, é uma arte que a gente precisa aprender, mas que, na verdade, todo mundo nasce com esse chip, né? Quando a gente começa, né, Rafa, assim, eu sempre falo, o poder da palavra. Você tem, por exemplo, quem é cristão sabe da Bíblia, por exemplo, Gênesis. E a gente não vai pregar nada aqui, mas é só para você ver o potencial da comunicação. Gênesis fala, e Deus disse, haja luz. Não fala Deus pensou, Deus teve uma ideia. Fala que Deus disse. E quando você remete isso, independente de religião, você começa a falar sobre o poder da palavra. O quanto que a sua palavra e a sua comunicação pode criar ou pode destruir alguma coisa. Né? Então, assim, eu acho que a comunicação ela é algo tão importante, tão essencial e fundamental para uma empresa, para as pessoas, para os relacionamentos. Né? Você começa relacionamentos familiares, você pode destruir por conta da comunicação. Então, é muito mais do que só uma assessoria de imprensa. Na verdade, a gente pode até começar a falar sobre o âmago da existência do ser humano. Né? Você começa a se comunicar chorando. Né? Como é que você pede? Você faz os seus sons lá enquanto bebê e você se comunica. Então, hoje eu acho que a gente precisa falar muito sobre o que é a comunicação e como que isso tem ajudado ou atrapalhado empresários e a vida no dia a dia das pessoas. Cara, animal, já tomei uma primeira paulada, porque vou trabalhar esse lance aí do poder da palavra, né? A grande objeção, e você sabe que eu atendo muito micro e pequena empresa, a grande objeção é, cara, assessoria de imprensa, uma micro e uma pequena empresa precisa. E aí você fala, cara, eu costumo dizer que algumas coisas, Roberta, e, por exemplo, uma assessoria de imprensa como uma consultoria de qualidade, que eu era consultor de qualidade antes, eu chamo de iogurte. O que é o iogurte? Puta, tem dinheiro no bolso do pai de família, o iogurte entra pro carrinho. Faltou dinheiro no pai de família, ele tira o iogurte. A primeira coisa a tirar. A primeira coisa é sair assessoria de imprensa, sai uma consultoria de qualidade. Tanto que por isso que eu vim muito para finanças e vendas, que aí já é o arroz e feijão. Entendeu? Opa, tem que ter. Mas aí se você pensar no poder da palavra, aí você já não é mais iogurte, aí você tem que pensar em realmente como arroz e feijão. Porque qual é o grande pensamento hoje? Tem muito empresário que não consegue se comunicar com seus colaboradores. Uhum. Tem muito empresário que não consegue comunicar com seus clientes. E aí sim, a gente está indo para uma coisa muito mais sistêmica do que... E aí, desculpa a minha ignorância no assunto, você vai me explicar muito aí. Do que a assessoria de imprensa em si, que o pessoal entende a assessoria de imprensa, principalmente a micro e pequena empresa, como um elo de comunicação entre a imprensa e o empresário. A sua empresa, exatamente. Ponto. Cara, me manda aqui os briefings, etc e tal, eu disparo, volto, conseguimos uma coisa aqui, vai aparecer você lá em alguma coisa. Você trazendo esse poder da palavra, a coisa muda bastante nesse sentido, né? Principalmente em épocas de cancelamentos, né? Uhum. Porque, cara, aqui eu tô falando uma coisa para você, de repente eu falo uma coisa fora de contexto, eu vou ser cancelado.
E é uma coisa impressionante como eu já fui cancelado umas 3 vezes na internet. E a primeira vez que eu fui cancelado, eu fiquei depressivo. As pessoas começam a falar um monte de bobagem de você. A gente não está preparado, né? E é um erro você querer ler para entender. Aí você começa a ler e os caras começam a bater num ponto que machuca. Só que você não tem como responder todo mundo. Mas é muito legal o aprendizado. No segundo eu já li poucos, o terceiro eu nem li. Porque os cancelamentos eram cancelamentos... Eu não tinha cometido nenhum equívoco. É que o pessoal aproveita ali para meter o pau. E aí eu acho que veio um pouquinho antes, né? Eu acho que a comunicação, até a assessoria de imprensa, como qualquer remédio, é muito melhor a prevenção do que a remediação, né? Explica um pouquinho esse trabalho de comunicação de uma especialista em jornalismo que não tem nada a ver com marketing, tá, galera? Desculpa, para você é meio óbvio, mas para o pessoal não é. Então, não, eu já tenho aqui minha agência de marketing, não tem nada a ver. Me explica um pouquinho como é que um profissional como você consegue auxiliar uma empresa tanto na remediação como na prevenção. Então, vamos lá. Como você falou, a assessoria de imprensa ela é um ponto da comunicação. Né? A comunicação, a gente fala assim, você precisa de uma comunicação 360 graus. Aí ela vai realmente englobar o marketing, a questão das mídias sociais. Né? A gente tem uma série de fatores que fazem a comunicação de uma empresa. A assessoria de imprensa ela é um ponto dessa comunicação. E é um ponto que precisa ser feita por jornalista. Por que eu estou falando isso? E é muito importante, né, Barreto? Porque as pessoas acham hoje, principalmente na questão da comunicação, qualquer um faz. Qualquer um faz minha rede social. Meu sobrinho faz, meu neto faz, meu tio faz, meu vizinho faz, e faz muito bem, precisa ver. Ele pode realmente fazer umas artes incríveis, mas a estratégia da comunicação, ou chegar onde precisa chegar, não é qualquer um que faz, você precisa ser um profissional da área. Então, isso assim, o poder do comunicador se diluiu muito. Né? A gente fala até que, entre aspas, se prostituiu, porque hoje qualquer um acha que pode comunicar, acha que pode ser jornalista. Então, assim, uma coisa é você falar, outra coisa é você comunicar. Vamos lá, então, para os pontos que você me perguntou. A assessoria de imprensa ela é um ponto, um pontinho da comunicação. Qual que é a função dela? É fazer com que o seu negócio vire notícia. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu preciso entender o seu segmento e ver como é que isso pode ser de interesse da maior parte da população. Para eu fazer você virar notícia, eu preciso entender quais são os pontos da notícia. O que faz alguma coisa ser notícia? Primeiro, ela tem que ser relevante. Né? Por exemplo, uma coisa que todo mundo faz, não gera notícia. Uma coisa inusitada gera notícia. Uma coisa que atinja o maior número de pessoas gera notícia. Uma tragédia gera muita notícia. Então, assim, tem alguns pontos que são pontos para eu entender o que eu posso virar notícia. Por exemplo, o que é mais difícil uma empresa ter uma assessoria de imprensa? Uma loja de roupas precisa de uma assessoria de imprensa? Depende, se ela fizer alguma ação específica, mas para vender roupa, ela vai usar publicidade, ela vai usar as redes sociais. Não precisa de uma assessoria de imprensa, a menos que ela queira se posicionar como empresária ou empreendedora. Aí a gente vai contar a história da dona da loja, como que ela se posicionou, como que ela criou enquanto um produto, mas não para vender a roupa dela. Entendeu a diferença? Então, assim, por exemplo, o Rafael Barreto, ele é um produto. Né? Por quê? Porque ele faz mentoria, porque ele ajuda empresários. Como é que eu vou vender o Rafael Barreto para a imprensa? Posso falar sobre o crescimento dos empresários, qual é a maior dor dos empresários. Eu não estou falando do Rafael Barreto. Eu estou falando do meio que ele transita e, consequentemente, eu acabo vendendo o Rafael Barreto. Então, assim, esse feeling de como é que você vai vender o seu cliente, ele precisa ser muito bem estruturado para você atingir o jornalista da outra ponta que vai comprar a sua ideia. Ele fala, não vou comprar Rafael Barreto, ele está me pagando, Roberta? Não. Mas quando eu falo assim, gente, você sabia que o número de empresas no Brasil tem crescido desordenadamente e o número de empresários que têm falido aumentou tantos por cento? Isso é notícia.
E aí eu vendo o cara que assessora esses empresários para que eles não quebrem. Então, você precisa construir uma narrativa para que você venda o produto de acordo com o cliente. Aí você me perguntou, isso a gente está falando de coisas boas, né? Deixa eu te vender lá, porque ele precisa aparecer. Mas e quando eu preciso segurar? Né? A gente fala de gestão de crise. A assessoria de imprensa, ela faz isso também. Notícia ruim, infelizmente, vende muito, né? Você me acompanhou nos últimos dias, a gente tem alguns clientes que têm enfrentado algumas dificuldades. A assessoria de imprensa, ela consegue segurar a notícia? Não, o fato aconteceu. Qual é a função, então, da assessoria de imprensa nesse momento? Ela precisa minimizar os riscos para não impactar a imagem dessa empresa. Né? Então, por exemplo, eu tive uma crise com um determinado cliente. Como é que eu vou gerenciar isso? Aí você tem uma série de fatores. Primeiro, você precisa entender o que aconteceu. Segundo, sempre falo para os meus clientes, reconheça o erro. Você consegue estancar a sangria, primeira coisa, se for necessário, peça desculpa. Desculpa, erramos. Como que a gente pode consertar? Aconteceu. Não esconda fatos, porque os fatos, gente, eles aparecem. Quando você esconde fato, você acaba se tornando um mentiroso. Aí tudo que você falar dali para frente, você perde a credibilidade. Então, você precisa de alguém de fora dessa crise, de fora do furacão, assistindo todo o enredo da história para poder conseguir guardar a sua imagem. Isso a assessoria de imprensa faz. Então, ela vai atuar tanto na formação de uma notícia positiva, para que você possa estabelecer a sua marca, né, com consistência, quanto ela pode segurar ou tentar equalizar essa conta para que os danos não sejam muito fortes. Que legal, cara. Então, e aí você comentou que é um ponto do jornalismo. Eu costumo falar, né, da linha ofensiva. O que é a linha defensiva? Que o empresário tem que estar cercado de boas pessoas, né? Então ele tem que estar cercado de um bom advogado, de um bom contador, de um bom consultor. E, cara, começo a colocar assessoria de imprensa, não digo nem assessoria de imprensa, e é isso que você vai me ajudar a transformar aqui hoje. É um assessor de comunicação, digamos isso. assim. É isso mesmo? É isso esse mesmo. Nome? Um assessor de comunicação. Para quê? Para ele estar resguardado legalmente falando, um cara que sabe gerir o negócio dele, um contador que vai ajudar ele na parte fiscal e de tributos, e aí vem alguém para trabalhar nessa comunicação. E você falou de comunicação 360. Eu acredito que eu estou me preparando para essa comunicação 360 sem saber que o nome era comunicação 360. Tá? Então, eu de maneira informal ou de maneira não teórica, eu comecei a me resguardar disso. Por exemplo, estou aqui no podcast e aí eu faço bastante mídia e agora eu tenho você como minha assessora de imprensa também, minha assessora de comunicação. Me fala um pouquinho como é que é essa comunicação 360. Imprensa, assessoria de imprensa está envolvido. O que mais? Assessoria de imprensa, você tem mídias sociais, todo o marketing envolvido. Né? Quando a gente está falando de gestão de crise, é muito importante você ter um relacionamento muito intenso e honesto com a parte jurídica da empresa. Porque assim, eu sei o que eu posso falar. Mas o meu texto ele tem que ser submetido ao jurídico da empresa. Roberto, isso aqui, ontem aconteceu um caso desse. Eu fiz um texto de acordo com a parte jornalística, os fatos são esses. Roberta, isso eu não posso falar. Então, eu preciso trabalhar em conjunto. Né? Quando a gente fala disso, é uma equipe realmente, sabe, Barreto? Ninguém trabalha sozinho. Né? Para você ter um resultado, eu acho que a gente precisa montar, as empresas precisam entender de equipes, e cada um no seu quadrado. Né? Assim, pessoas específicas, muito bem capacitadas e qualificadas no seu segmento. Eu não posso opinar na questão de jurídico, eu não consigo opinar absolutamente nada em finanças. Tu sabe disso. Mas eu posso opinar na comunicação. Né? Por várias vezes, por exemplo, teve uma outra gestão de crise de um outro cliente que estava toda a empresa, e era uma empresa imensa, indo para um norte. Eu falei, gente, se a gente for por aqui, pode acontecer, e você fica meio advogado do diabo nessas horas. E o seu cliente tem que entender que mesmo você falando não faz isso, você é o melhor amigo dele. Sim. Né? Porque às vezes ele fala, você é contra mim? Você não gosta de mim? Eu falei, não, porque eu gosto muito de você, quero que dê muito certo, não faça isso.
As pessoas vão achar que você é arrogante se você botar esse posicionamento. Mas eu não sou. Eu falei, mas você está comunicando isso com essa frase. Então, assim, você precisa ter essa empatia e essa conexão com o seu cliente também. Né? Eu acho que isso é muito importante. E aí, quando você fala nessa questão de 360, é você ter uma equipe muito bem estruturada. Você falou, Barreto, sobre a questão da comunicação, às vezes que a gente, o gestor às vezes não se comunica bem, né, com a sua equipe, e eu percebi isso num dos meus clientes. Me pediram para fazer um texto. Há 20 anos eu faço texto, né? Então eu falei, tá, tudo bem, fiz o texto. Era um cliente novo, tinha trocado o CEO da empresa. O texto voltou 4 vezes, não gostei. Só que tinha 3 pessoas no meio da conversa. Então, ele passava para um, passava para outro, chegava em mim. Aí voltava de novo. Aí eu falei, gente, tem muito filtro no meio. Tem muito ruído aqui. Posso conversar direto com ele? Ah, não, vamos todo mundo junto, só me põe para eu conversar. Tá bom, consegui conversar. O que você não gostou no texto? Para eu poder fazer, já era a 3ª, 4ª vez, não é possível. Aí ele olhou bem para mim e disse assim, eu não sei o que eu quero. Falei, bom, então a primeira parte é a gente entender. Você precisa se comunicar. Imagina, o cara não sabia o que queria, ainda passou por 3 filtros. Nunca ia gostar, porque ele não sabia. Então, você precisa primeiro entender, ser muito quadradinho, às vezes, né, no que você quer, específico no que você quer, para poder repassar para as pessoas. É isso. Perfeito, cara. Falando de comunicação de gestor e colaboradores, cara, eu passei um momento muito engraçado tempos atrás, onde o dono da empresa falou, cara, eu quero bater um papo com todos os colaboradores para falar de redução de gastos, etc e tal. E aí o cara chegou e falou, galera, é o seguinte, todo centavo vale, é importante, pá, não sei o que lá. E, pessoal, então, na hora de usar a água sanitária, dosa bem para não desperdiçar. Qualquer coisa vale a pena. Cuidado com o uniforme, para não ter que ficar trocando uniforme. E aí terminou. Ele entrou na Ferrari dele e foi embora. Eu começo a ter muito acesso às pessoas, né, cara? Eu faço um trabalho de aceleração de empatia. Eu me torno amigo das pessoas porque fica cada vez mais fácil o meu trabalho. Então, isso acontece com colaboradores. Cara, foi batata. O cara foi embora. Um dos auxiliares de limpeza, muito engraçado, ele foi lá pra frente e começou a imitar o dono da empresa. Falando, pessoal, vocês sabem o valor do IPVA da minha Ferrari? Se você continuar gastando detergente, Rogério, eu não vou ter dinheiro para botar na gasolina aqui. Cara, é 5 litros só no ronco. E virou uma piada que foi uma bagunça, entendeu? Então, assim, cara, você precisa ter um contexto, entendeu? Eu sempre falo isso, empresário, se você pode ter a sua Ferrari e é seu sonho, tenha a sua Ferrari. Mas entenda o contexto do dia que você está indo falar. Você está indo falar de uma mensagem que sim, todo centavo conta, o combate ao desperdício. Mas não cabe com aquela imagem você chegar com uma Ferrari no momento ali e depois você reclamar do valor do custo da água sanitária. Então, por exemplo, se esse cara fosse assessorado por você, você pensaria nisso ou eu estou viajando? Não, não está viajando não, você precisa trazer coerência. Né? Como é que você vai fazer uma conexão do CEO com a equipe dele se ele vive em outro planeta? Né? Então, assim, claro que você não vai falar, vai de Fusca. Não é isso. Mas, não chega ostentando e pede e joga lá o relho no povo e fala, você aqui rala para pagar o meu IPVA. Então, você precisa ter essa conexão. A comunicação, ela passa pela conexão. Né? E aí, quando a gente fala de você conectar, o que me conecta a você? Eu posso não ter nada a ver com você, mas algum fio de semelhança a gente vai ter que ter para a gente ter uma empatia nessa comunicação. Né? Eu posso morar numa cidade, você vai morar em outra, eu posso morar em apartamento, você vai morar numa mansão, eu posso morar mas qual é o fio de conexão entre nós dois? Por que eu vou fazer você enriquecer? O que vai me conectar a você? Por que você é importante para mim? Só para me dar comida, para eu dar para meus filhos? Porque a hora que o seu colaborador, o seu funcionário, ele for conectado ao seu propósito, à sua empresa, você pode ser mega milionário e eu posso ser uma assalariada de salário mínimo, mas eu posso dar minha vida por você, se eu tiver conexão.
Cara, animal. A gente está indo por um caminho que eu não esperava hoje, porque assessoria em comunicação tem muito a ver com recursos humanos, Sim, inclusive. 100%. Eu nunca tinha pensado nisso. 100%. Eu tenho esse problema várias vezes, onde o empresário ele não quer dar, às vezes, um agrado de 50, 70 reais por mérito. E eu sempre falo isso, cara, às vezes 100 reais, graças a Deus, para alguns empresários, não é uma quantia tão significativa, mas 100 reais para uma outra pessoa é muito significativo. E aí eu tento convencê-lo, mas sempre me faltou alguma coisa. Eu já achei, que é o fio da conexão, que é a assessoria em comunicação. Teve uma vez que eu senti repulsa, acho. O empresário, ele virou e falou assim, olha, para quem trocar o boleto por cartão de crédito do cliente, vai ganhar 10 reais. 10 reais. Então é o seguinte, ó, você faz em boleto, o boleto tem, às vezes, uma inadimplência razoável. Se você transforma o boleto por cartão de crédito, não tem inadimplência, certo? Beleza. Você vai ganhar 10 reais por cada um. Ah, a escola tem 1.000 alunos. Se você conseguir fazer com 100 pessoas, 10 vezes 6, você ganha 1.000 reais, né? Beleza. E eu achei muito pertinente isso do empresário. Porque a recepcionista estava lá, pô, vamos trocar o boleto pelo cartão? Trocava ali, trocava 5 na semana, ganhava 50. E eu virei para ele e falei, fulano, cara, eu te admirei bastante. Você fez um negócio que pra gente é irrisório, os 10 reais, pra pessoa, de repente, a cervejinha dela de sexta-feira e tá bom. Até pensei no primeiro momento, cara, vamos começar assim, mas vamos aumentar esse valor para 20 reais, 30 reais. Bom, legal, porque cabe inadimplência. Foi quando ele falou rindo, ele falou, tu não sabe a melhor parte. Eu falei, qual? Ele, no final não pago nada. Sim, porque o que ele economiza de não, ele inadimplência... Não paga. Ah, ele não paga de verdade? É. Como assim? A pessoa não aceita? Não, ele simplesmente, não, pensa, eu vou pagar, relaxa. Não, qual é? Ah, não. Te juro por Deus. E na hora eu parei assim, falei, não. Aí eu ri, pensando que era uma brincadeira, né? Falei, não, fala sério. Não pago. Falei, irmão, 50 reais pra gente, graças a Deus, não é nada, mas para aquela pessoa, não tem cabimento. E aí você começa a perceber o quê? Primeiro que é totalmente antiético, é totalmente, né? Já para por aí. Mas, cara, você começa a ter uma desconexão com o teu time, que depois, cara, se tu derrubar uma caneta no chão e pedir para ele pegar, ele fala, mesmo, isso aqui não faz parte do meu trabalho. E aí você começa a falar que a mão de obra no país não é boa. E, cara, e aí você começa a perceber que várias vezes somos nós que não estamos fazendo o nosso trabalho adequado, cara. Eu vou te falar, sabe, Barreto? Eu por um tempo, eu gerenciei uma equipe. E a equipe era metade feita por estagiário e metade feita por profissional, mas numa condição assim bem difícil, condição de infraestrutura. E isso que você está falando, eu ia elogiar o cara, porque é exatamente esse o ponto. Você criava, eu criei com eles, claro, eu construí a equipe, então assim, eram pessoas que eu confiava e que eu chamei. Eram meus amigos, né? Eu sabia da qualidade técnica de cada um deles. E por várias vezes, num jornal ao vivo, você tem coisas que saem do seu controle. E a gente teve que refazer um jornal no dia que o Pelé morreu. O jornal estava pronto, voltou todo mundo para fazer tudo ao vivo, porque tinha uma matéria que era paga, tinha que entrar por causa do comercial, enfim. Ninguém recebeu nada por isso. E foi uma equipe inteira. E todos eles falaram, a gente não está aqui pela empresa, a gente está aqui por você. Quando eu ouvi essa frase, assim, eu fiquei muito incomodada, porque eu achei que a empresa tinha que fazer a parte dela, mas, de certa forma, eu entendi que eu tinha estabelecido uma conexão de confiança com eles. Né? E aí, por que eu estou te trazendo essa situação? Porque, às vezes, tem algumas empresas que elas não têm absolutamente R$1 a mais para dar, porque elas podem quebrar. Então, como é que eu faço essa conexão? Como é que eu trago esse cara? Elogia ele. Entendeu? A parte emocional, ela vale tanto ou, às vezes, mais do que o dinheiro. Quando você puder, aumente, reconheça, eu acho, o trabalho das pessoas. Isso é comunicação.
Como é que você se comunica com o seu funcionário, com o seu colaborador? O que você tem para dar em troca, para trazer ele para perto de você? Você tem dinheiro? Dentro do possível, dê dinheiro. Você não gostaria de receber também? Absolutamente. Agora, se você não tem, e no caso realmente não tinha, eu sabia que não tinha, o que eu posso dar? Me dá uma folga, preciso, vai, nem fala nada, sabe? Troca a favor, traz esse cara para perto, seja empático. Isso passa pela comunicação. Por isso que às vezes a gente fala assim, ó, comunicação, assessoria de imprensa é só virar notícia? Isso é a ponta. Isso é um detalhe, virou pó, entendeu? Perto de tudo que a comunicação envolve. Ela envolve o ser humano, ela envolve... Por isso que no início a gente falou sobre o poder da comunicação e que isso não é só de empresário, você aprende em casa, você constrói família, relacionamentos, você pede emprego. Como é que você vai pedir um emprego se você não sabe se comunicar? Como é que você vai chegar lá numa entrevista de emprego e vai falar, aí, me dá a vaga, por favor? Ou vai falar, ai, não, pelo amor de Deus, dentro do possível, me dê uma vaga. O que você vai... Como é que você vai falar? O que o seu corpo vai falar? O que as suas vestimentas vão falar? Então, a comunicação é muito mais do que só as palavras, né? Ou só um texto, ou só aparecer na TV ou no jornal. E até verdade seja dita, tá? De repente, e acontece, né? O empresário, ele faz o que ele faz com os recursos dele. Ele, em algum momento, aprendeu daquela forma e depois eu cheguei e falei, não, é impossível isso acontecer. E aí a gente começou a pagar direitinho. Vai que ele aprendeu, né? Uhum. E realmente foi um lapso que aconteceu. Agora, isso que você comentou, inclusive quando eu dou aula de inovação, eu falo isso. Existem umas 8 formas de você premiar o teu colaborador. Uma delas é com dinheiro, tá certo? Com uma promoção, mas você pode dar um presente, e às vezes o presente não custa absolutamente nada. Uhum. Às vezes é uma barra de chocolate que ele mais gosta. Às vezes é o tapinha nas costas. Às vezes é o elogio. Às vezes é uma placa. Tem gente que gosta da plaquinha, sabe? Obrigado pelos seus... Às vezes é uma folga, às vezes é uma pequena viagem. Então você consegue sim, e aí eu gosto muito do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que ele chama de conta bancária emocional. Eu uso isso muito para relacionamento. Cara, a gente tem a tendência de mais criticar do que elogiar. Só que se a gente critica mais que elogia, a gente sempre está no vermelho nesse relacionamento. Uhum. Isso acontece muito com casamento, por exemplo. Você está reclamando da toalha molhada, ele está reclamando que você faz bagunça e bibibi, bobobó, está todo mundo criticando. Aí você olha, o casamento está desgastado. Eu tenho como prática isso, elogiar muito mais a minha esposa do que criticá-la. Então, eu a critico também, mas eu elogio demais, o tempo todo. Pensando sempre nisso. Toda vez que eu elogio, eu estou fazendo um depósito na conta dela. Então, eu tenho muita mania de elogiar, não só a minha esposa, como todo mundo. Então, eu olho e falo, cara, que legal, nossa. Eu entro numa sala, a sala está cheirosa, eu falo, nossa, que sala cheirosa. Por quê? Porque teve alguém que se preocupou em colocar um cheirinho ali. E aí a pessoa já fica toda, opa, alguém está percebendo o meu trabalho. Então, o elogio é uma coisa que eu faço o tempo todo. Tem uma coisa que, inclusive, eu pego muito, é aquele pessoal que quer cobrar os minutos do trabalhador, né? Então, o cara chegou 8 minutos atrasado, o horário dele é às 8. Ai, gente, já passamos dessa fase, né? E o meu problema é que é o seguinte, sim, ele tem que entrar às 8, mas ele está trabalhando 10 minutos fora também? Às vezes ele chegou meia hora atrasado, mas ele está trabalhando meia hora depois, porque é aquela história de uma mão lava a outra e as duas lavam o bumbum. Barreto, aí acontece, por exemplo, numa das empresas da qual eu participo lá, eu não tolero nessa empresa 5 minutos de atraso. Mas por quê? Porque a empresa abre 11, a gente entra às 11h30 e a empresa está aberta para o público meio-dia. Então, essa meia hora eu tenho para realmente organizar e abre meio-dia. Eu já falei para eles, e deu muito certo. Falei, galera, eu não consigo tolerar 5 minutos de atraso, porque tu vai me atrapalhar na entrada. Vocês querem que eu tolere atraso? Eu vou ter que começar a abrir a empresa às 11h30. 11h30 não, 11 horas. Porque aí vocês têm um atraso, 10 minutos, e eu consigo fazer. E aí a gente combinou, não, tudo bem, então 11h30, mas 11h30 está todo mundo aqui. É uma questão de comunicação, é uma questão de negociação com o colaborador nesse sentido. Então, cara, que legal. Eu adorei esse negócio de fio de conexão. Realmente, você tem uma pessoa que trabalha para você
mais humilde, que ganha pouco. Você, como empresário, não tem problema nenhum você lucrar, tá? Você ganha um dinheiro bom, que legal. Lógico, sempre pensando numa forma de remunerar todo mundo adequadamente. E essa palavra adequadamente é muito legal. Porque adequadamente não está falando pagar demais e nem pagar de menos. É pagar o adequado. Se você tiver condições, por inteligência, e eu chamo até por puro egoísmo, remunera os teus melhores os teus colaboradores que trabalham bem acima da média de mercado. Por quê? Para dar um prêmio para eles? Não, irmão. Para tu ter os melhores. Exatamente. Então, se tu tem ali uma equipe, tu é de uma escola e tu tá ganhando um dinheiro e tu consegue pagar 15% a 20% mais que a média de mercado, os melhores professores do setor vão querer estar onde? Entendeu? Então, eu acho que isso é uma malandragem. E às vezes tu olha lá o quanto sai da tua retirada, é irrisório. Mas às vezes não. Às vezes tu tá preocupado com R$200 ali da pessoa. Para você, R$200 na tua porcentagem não muda nada. Mas da pessoa aqui muda demais. E você perde um ótimo colaborador para a tua concorrência, ou seja, tu perde 2 vezes, né? Tu perde uma mão de obra boa aqui e teu concorrente está com essa mão de obra boa. Por economias porcas. Faz sentido isso? 100%. Economias burras, né? É triste isso. E a gente vê muito isso no mercado, né? Você percebe que as pessoas é muquirana mesmo. Não precisa disso. Você precisa olhar lá na frente. O que você vai ganhar? Está achando que está perdendo aqui? Não está ganhando vantagem neste momento? Olha um pouquinho mais além. Sai ali do foco, do primeiro foco. Vai ver além. Quanto que você vai ganhar? A gente estava falando sobre a questão da comunicação, né, Barreto, empresarial. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa, e aí fala muito dessa questão do RH, precisa entender e perceber quando você está gerenciando um estabelecimento, enfim, um grupo de pessoas, gerindo essas pessoas, você precisa entender quem elas são para não colocar gente boa no lugar errado, né? E aí fala muito sobre a questão emocional. Por exemplo, qual é o seu temperamento? Qual é o seu perfil? Por que eu particularmente, não gostei muito dessa função não gostei do momento, talvez, não da função, de gerenciar, porque me tirou do que eu gostava de fazer. Aonde eu fazia com o pé nas costas para colocar papel, cuidar de horário. Não é minha praia. Tu sabe que eu tenho problema de organização sério. Me deixa feliz com pessoas. Vamos lá, vamos falar, vamos conversar, deixa eu te ajudar. Mas não me põe num papel, num computador, numa salinha fechada. Tu me mata. Então, assim, se você não conhece o seu colaborador, qual é a comunicação dele, você não atinge o objetivo. O que eu estou falando? Eu preciso me comunicar com uma pessoa que é planejadora com vários argumentos. Senão, ela me cancela. Vou falar, tá, Roberta. Ou seja, a minha comunicação, eu sempre falo, a comunicação ela é efetiva quando o A fala com o B e o B entendeu o que o A falou. Não importa se eu falei, importa o que você entendeu. Então, assim, o sucesso da comunicação ele está no ponto de chegada, não no ponto da partida. O sucesso ou o fracasso, né? Exatamente onde chegou. Então, na comunicação, como é que eu vou me comunicar com um colaborador que é expansivo, que é não sei o quê? Quais são os argumentos que eu vou usar para falar a mesma coisa? Ó, Barreto, não sei qual é o seu temperamento, mas vamos imaginar que você seja, sei lá, um melancólico, que não me parece ser nada, mas... E eu tenho um sanguíneo. Como é que eu vou falar para o sanguíneo assim, ó, eu quero que vocês cheguem num faturamento X na empresa. Você que é o organizadinho lá, o melancólico. Não que uma coisa tenha a ver com outra, mas vamos imaginar que você precisa dessa organização. Faz de qualquer jeito, me dá o mais rápido possível. Não vai fazer nunca. Nunca. Aí eu chego pro outro que é toque de caixa, que não está nem aí muito com ordem, desde que o negócio saia. E aí você fala assim, eu quero que você me dê 5 relatórios de cada ponto que você pensou. Tu mata o cara. Então, a comunicação ela precisa também estar muito atenta à pessoa e às características dela.
para que a comunicação do ponto A chegue ao ponto B clara. E eu atinja o objetivo, né? E aí, né, você comentou do sanguíneo, melancólico, fleumático, qual é o outro? Colérico. Colérico. Eu acho que eu sou colérico. Colérico? Eu não uso muito esses daí. Tenho que aprender mais, porque tem uma empresa que eu uso bastante. Mas aí, isso daí, pessoal, são estilos comportamentais. Por exemplo, eu uso muito pragmático, analítico, afável e expressivo, que é uma vertente, né, desses 4. Tem também o DISC, dominante, influente, segurança e conformidade. Né? E tem um outro que é âncora de carreira, já usou? Esse não. Cara, esse âncora de carreira, tu vai fazer o teste no Pragmáticos, inclusive. Âncora de carreira foi o seguinte, na hora que eu fui promovido no Sebrae e me tornei gerente do Sebrae, pedindo para fazer esse teste. Eu fiz esse teste e os caras falaram, ei, qual foi o aprendizado? Falei, o aprendizado é que eu tinha que fazer esse teste um dia antes de ser promovido. Que eu tô no lugar errado, total. Viu? Cara, é impressionante. A âncora de carreira, ele simplesmente deu 2 tapas na cara. Assim, plá, plá. Ele falou assim, ô idiota, você é nota 10 como um consultor empresarial e você vai ser nota 0 como um gerente de escritório regional. Mas assim, por quê? Porque lá mostra quais são os seus valores, né, comportamentais. Então, por exemplo, um que eu tenho muito é qualidade de vida. Uhum. Qualidade de vida é um que é muito forte. Outro, competência técnica. Outro, aparecer por problemas resolvidos. Qual era que eu ia precisar no Sebrae? Ia precisar de fome de poder. Para estar envolvido ali no poder. Eu não ligo para isso. Outra coisa, qualidade de vida baixa, porque eu ia ter que passar de cidade em cidade. E aí eu olhei e falei, cara, eu estou totalmente contrário a isso. Então, muito legal. Olha só o que está acontecendo. A gente começou com uma história de assessoria e imprensa, que é o topinho do iceberg ali, velho. É a gaivota que topa, que vai ali e pousa no topo do iceberg. A gente falou de comunicação. Agora a gente está indo para uma parte que é uma análise do perfil de cada um. Tem uma coisa que eu achei fantástica, que foi ler aquele livro... os 5 presentes, as 5 formas de presente, como é que é? As 5 formas de amar, já leu? 5 linguagens do amor? 5 linguagens do amor, é isso aí. Quase tentei 12 vezes e lembrei. 5 linguagens do amor, que é aquele livro ali, cara, ele resolve relacionamentos. Meu, eu li esse, as 5 linguagens do amor tem para casal, né? Sim. Tem para criança, para filhos, é muito legal. Eu vou te emprestar, é muito bacana. Legal. E a gente tem, eu falei sobre essa questão comportamental porque eu fiz um teste desse. E aí, no resultado, deu, nossa, Roberta, você tem um poder de persuasão altíssimo. Eu falei, tá errado. Não, tem sim, tá errado o teste. Eu falei, por que você acha que tá errado? Eu falei, porque eu não consigo convencer o meu marido a me dar um copo d'água. Eu não consigo, e não consigo mesmo. Aí ele falou, posso fazer o teste com seu marido? Eu falei, pode. Lula, vai fazer um teste? Não vou. Falei, eu não acredito nessa. Vai fazer o teste, Lula, não vou. Falei, eu te dei de presente. Pronto, resolvi, fez o teste. O que aconteceu? Ele tem um gráfico, né? E aí você acompanha lá o círculo. O meu deu completamente esse lado e 0 o outro. Igual lá a roda da vida, igualzinho. E o dele deu o outro lado e 0 nesse. Aí ele falou assim, então, vamos lá. Como casal, vocês são uma potência, porque vocês se completam. Perfeito. Ou vocês são uma destruição total. Se vocês não se conectarem, vocês não têm nada a ver um com o outro. E aí entra o grande desafio da comunicação. Né? Porque é a comunicação que vai precisar exercer e ser muito limpa para fazer essa conexão entre as famílias. Então, aí eu comecei a entender. Eu falei, tudo bem. O nome do rapaz que fez o teste é Samir, um amigão meu da adolescência até. Ele falou, Samir, como é que eu convenço o Lula a me dar um copo d'água? Aí ele falou, tu não pode falar assim, me dá um copo d'água. Tu tem que falar, eu tô com sede, se eu não tomar a água eu posso morrer. Tu tem que dar argumento. Sempre que tu pedir alguma coisa para alguém com o perfil dele, você precisa dar dados e fatos. Aí você convence na hora. Só porque você está chorando, emoção 0, pode estar sangrando. Vai dizer assim, não faz sentido para mim, não vou fazer.
Então, você precisa entender a comunicação do outro. Só que para eu entender isso, ó, não foi na faculdade que eu aprendi. Não, é sensacional, cara. A minha linguagem de amor é atos de serviço. Eu adoro servir todo mundo. Eu adoro ajudar todo mundo, mas é um bagulho assim, pra mim, viciante. Minha esposa é tempo de qualidade. E aí o que acontecia? De repente, eu estava na rua resolvendo algum bagulho pra ela. E ela queria a sua presença. E ela queria eu lá. E aí, em algum momento, ela falava, pô, ele é muito ausente. Eu falava, cara, como ela é chata, velho. Porque eu tô resolvendo um bagulho pra ela e ela tá reclamando que eu não tô em casa. É. E aí, a partir do momento, você fala, cara, não, ela quer que eu esteja junto. É uma coisa muito bizarra, assim, como você muda a forma de pensar. E quando você entende isso, você se comunica melhor. Perfeito. Né? Por exemplo, lá em casa, são 2 meninas, meu marido e eu. 4 pessoas. Posso dizer que cada um tem uma linguagem diferente. E até você entender, porque assim, você tem que entender a linguagem do outro e você precisa também se negar para fazer, porque assim, para você às vezes é um sacrifício, né? Por exemplo, lá a linguagem é toque. Eu amo, tá? Mas é um beijinho, um abraço, vamos. Não, quer que fique lá um tempão. E eu sei que para eu comunicar que eu amo essa pessoa, eu preciso gastar tempo e me segurar. Calma, ela precisa de tempo agora. Então, essa questão da comunicação, ela passa por isso também. Né? É perfeito isso. E desde essa parte que eu uso pragmático, analítico, expressivo e afável, eu sou pragmático. Tanto que o nome da nossa mentoria é Pragmáticos. Uhum. E vem daí mesmo, do pragmatismo, que é, meu irmão, faz. Tem que fazer, faz, meu irmão. E a minha esposa é expressiva. É comunicação. Então, o que acontecia? Meu irmão, eu chegava às vezes 8 horas da noite cansado, e eu sou pragmático, acabou, o que a gente tem que fazer agora? Pai, às vezes até pragmático é o seguinte, meu irmão, deu 10 horas, vamos dormir, que amanhã a gente dorme bem, dorme 8 horas, resolve. 6 horas a gente começa. E minha esposa quer conversar. E aí rola aquelas tretas de ela, pô, mas você não conversa, tá bom, então vamos conversar. Agora que eu sei que ela é expressiva, eu preciso dar esse tempo para ela, porque também se eu for pragmático o tempo todo, eu vou sufocá-la. Uhum. Então a gente tem que ter uma negociação a ponto de ouvir ela conversar 15 minutos, meia hora, e falar assim, mas agora vamos dormir? Porque também se deixar, a probabilidade de 7 horas da manhã ela tá terminando a conversa... O discurso. É bizarro. Então, é muito legal entender isso. Então, olha só, cara, a gente começou... Agora a gente está voltando para pegar o perfil comportamental da pessoa para fazer uma melhor comunicação. Isso é muito legal. Eu quero mudar um pouquinho, puxar um pouquinho, na verdade, algo que você falou, que é, inclusive, por isso que esse podcast existe, tá? Você falou hoje... Cara, hoje tem muita gente fazendo de tudo. As barreiras de entrada para serviço, elas nem existem mais, né? É aquele negócio. Um cara com iPhone 15, ele é o concorrente do Guilherme aqui. Olha o trabalho do Guilherme, olha o cenário, olha os cortes. Mas um cara com iPhone 15, ele vai lá e fala, meu irmão, tem 2 cadeiras, eu sou um estúdio de podcast, eu faço alguma coisa. Alguém que está no 3º ano de faculdade vira para mim e fala, Barreto, eu abri minha consultoria também, eu aprendi administração e está fazendo. Coach. Coach foi a coisa mais bizarra que aconteceu com os coaches, né? Que foi o seguinte, cara, coach é uma profissão maravilhosa, eu conheço coaches maravilhosos, só que a barreira de entrada é muito pequena. Em 7 dias você se forma como coach e nos cursos já tem um fotógrafo lá para tirar uma foto tua de braço cruzado. Vai falar, resolva a tua vida. Só que esse cara, ele não tem essa pegada, ele não resolveu a vida de ninguém, ele não tem experiência. E aí ele se lança como coach, são coaches ruins, e aí machuca a profissão. Queima, né? A mesma coisa está acontecendo com o mentor, e aí vem um cara que de repente é um estagiário de jornalismo, ou até mesmo fez a faculdade de jornalismo, mas não é um jornalista. Qual a diferença do que fez faculdade de jornalismo e não é jornalista? Não passou pela profissão. Né? Não esteve do outro lado como você esteve como jornalista, como âncora. Você foi âncora, certo? Só para não errar. Sim. Isso, porque eu te conheci lá, né, na verdade. É que de repente você fala, não, Barreto, o nome não é âncora, etc. e tal. E aí que eu falo sempre do especialista. Irmão, o especialista não é mais caro. O especialista é o melhor custo-benefício. E aí eu sempre vou usar o exemplo, e vocês vão ficar cansados de ouvir. Eu acho que a Roberta é a primeira vez que ela vai ouvir, mas vocês, eu acho que em quase todo o podcast eu falo que eu consigo pintar essa parede? Consigo. Pintar a parede eu consigo. Um especialista vai pintar melhor?
Vai. Vai gastar menos tinta? Vai. Vai gastar menos tempo? Vai. Vai deixar mais limpo? Vai. Então eu consigo baratear pintando. Vai ficar uma porcaria. Eu vou me sujar inteiro. Eu vou ter que pagar alguém para limpar. Eu vou gastar material todo. Então no final o custo é maior. Uma coisa que eu aprendi, e até engraçado, tem um amigo meu que vende cupim e costela, né? E aí ele faz o cupim e a costela, e se eu não me engano é R$70 o quilo do cupim e a costela. E aí você fala, pô, meu irmão, cupim é uma carne barata se tu for comprar na coisa. Só que é o seguinte, o cupim, ele encolhe muito. Então se o cupim tiver R$30 o quilo, você comprar 2 quilos, dá R$60. Quando você colocar ele para assar, ele vira 1 quilo, 1,2 kg. Então tu vai pagar realmente os R$60 por 1 quilo. Só que detalhe, um cupim para ficar bom, você tem que começar a colocar ele às 6 horas da manhã para ele ficar pronto ao meio-dia, à 1 da tarde. Aí às vezes você fala, não vou pagar R$80 o quilo do cupim. Só que tu esquece, né, irmão, que tu acorda às 10 da manhã. É o tempo, né? Quanto valeu o teu tempo? Aí tu eu vou comprar 2 quilos de cupim, eu vou fazer. Meu irmão, tu se arrepende no meio do processo. Então, cara, deixa com o especialista. Deixa com o especialista. E aí vem uma sacada muito legal que é, cara, contrata uma jornalista, nem que seja para treinar a comunicação dos empresários, dos colaboradores. De repente, como você falou, uma loja de roupa, não necessariamente você precisa ter uma assessora de imprensa, mas será que uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por semestre, você não pode contratar essa pessoa para ela fazer um repasse na comunicação dos teus vendedores, para você vender mais? Um repasse de você para conversar com os colaboradores? Você faz esse tipo de trabalho também? É assessoria da comunicação, né? Mas, assim, às vezes algumas coisas mais pontuais. A gente fala de comunicação corporativa, né? Que é você organizar a comunicação dentro da empresa e aí de acordo com a necessidade dela. A gente estava falando sobre a questão da assessoria de imprensa, por exemplo, para uma loja de roupas. Desde o início que a gente está falando aqui, né, Barreto? A gente viu o quanto a comunicação ela pode te beneficiar, quanto ela pode te destruir se ela não for bem colocada, e às vezes é uma palavra, entonação de voz, é você chegar com o carro errado, entendeu? Então, assim, tem vários pontos que fazem a comunicação. Às vezes a gente coloca a comunicação como uma coisa muito simplista, como se fosse só a forma de falar ou o texto que você vai fazer, mas ela envolve uma série de fatores. Então, uma loja de roupa, por exemplo, ela consegue coordenar os seus vendedores, como é que ele vai abordar o cliente. Sabe aquele vendedor chato que dispensa cliente, que não vai comprar, ficou lindo em você, tá ridículo, ficou lindo. Aí vai pegando e vai tocando, você tem que ler o seu cliente. Tem gente que quer opinião, tem gente que não quer nem dar bom dia. Então, assim, essa pessoa que está do outro lado, ela precisa entender de comunicação e comportamento, se ela quiser vender. Não é ela ser ela com qualquer tipo de pessoa. Ela tem que bater o olho na pessoa e sentir rapidamente qual é o termômetro daquela pessoa. Se a pessoa já fala assim, não, muito obrigada, só estou olhando, fica ali perto para dar uma assistência, mas não fica enchendo o saco, porque ela vai embora só de raiva. Então, isso faz parte da comunicação empresarial também. Né? Então, assim, você sentir a comunicação, você fazer uma comunicação interna. A gente trabalha também com comunicados, toda a parte de texto, toda a parte de ensinar as pessoas a se comunicarem, a se portarem numa reunião, a se portarem com o cliente, a se portarem com o CEO com o subordinado e o contrário também, porque a comunicação é diferente. Você fala assim, você faz a mesma reunião, ensina o CEO e ensina o colaborador. Você precisa ensinar o CEO com o CEO e explicar do ponto de vista, um ponto de vista, e do empregado, o outro ponto de vista. Então, você precisa ter essa junção de comunicação. Isso é um trabalho que a gente pode fazer dentro das empresas, de uma forma conjunta, que faz parte dessa comunicação 360. Por isso que eu falo, a gente começou a falar de assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa ela é praticamente o ponto final disso. Porque quando você está bem equilibrado na sua empresa, quando você consegue fazer a comunicação interna, o negócio está girando, aí você consegue virar notícia facilmente. Você vai ser verdadeiro, coerente, vai ter credibilidade, entendeu? Então você respondeu a minha pergunta inicial quando a gente nem tinha ligado as câmeras, que é, cara,
esse trabalho serve para mim, pequena empresa? Sim. Na hora que eu estava pensando em assessoria de imprensa, realmente, como você falou, de uma loja de roupa, não. Mas em toda a empresa que eu rodo uma pesquisa de clima, toda, não existe nenhuma. Inclusive, se eu passar na minha consultoria, eu tenho certeza que meus colaboradores vão falar que o que pode ser melhorado é a comunicação. Uhum. E eu acredito que é o que eu brinco, que é um jogo de Atari, nunca tem fim. Né? Não tem. Não tem fim. Toda empresa tem problemas de comunicação, mesmo aquelas que têm assessoria de comunicação. A diferença é que são problemas bem menores daqueles que não têm. Exatamente. Certo? Então eu começo a olhar isso e falo, cara, tá faltando aqui um trabalho de comunicação. E aí eu, às vezes, cometo o erro que você falou. Eu, por não ser especialista em comunicação e sim em gestão, em algum momento eu falo, bom, o que eu conheço? E eu trabalho. Uhum. Agora, contratando o seu serviço vai ficar muito mais fácil. Que eu vou trabalha em conjunto, porque precisa, entendeu? O assessor de imprensa e o jornalista, o assessor de comunicação não vai trabalhar sozinho. Que legal. Isso que eu falo, sempre com equipe. A força é muito maior. A pessoa que acha que trabalha sozinho, Barreto, ela sempre se dá mal. Ela vai até um pedaço, ela não consegue avançar. Quando você tem uma equipe bem estruturada, você vai longe. Pode demorar um pouco mais? Pode, mas o resultado é sempre melhor. E aí, pessoal, é o que eu costumo dizer o tempo todo, né? Barreto, eu não me comunico bem, mas olha onde eu cheguei. E aí eu sempre lembro do Steve Jobs, né? Todo mundo fala assim, cara, Steve Jobs era maluco, não se comunicava bem, né? Pelo menos na primeira versão dele, até ele ter sido demitido e retornado. Depois, quando ele retornou, ele teve uma comunicação ímpar para os clientes, mas se você assistir os filmes com os colaboradores, ele não se comunicava bem, ele era até um pouquinho autocrático. E todo mundo fala, Steve Jobs, ele não era o cara e olha onde ele chegou. Eu falo, então, primeiro de tudo, o lírio do deserto, você não é o Steve Jobs. Né? Vale a pena lembrar que você não é o Steve Jobs. Segundo, a resposta não é essa. Olha onde o Steve Jobs chegou sendo como é. Imagina onde Steve Jobs podia ainda ter chego se ele tivesse trabalhado a comunicação. Entendeu? Então, é muito legal pensar nisso. Porque, por exemplo, ontem, num dos nossos colegas pragmáticos, o cara ele não gosta de estar em público. Ele não gosta de estar com as pessoas. E aí ele fala, pô, Barreto, me deixa aqui. Eu falei, irmão, tu vive em sociedade, cara. Você precisa. E aí ele vai obrigado. Só que eu fiz isso há 1 ano e meio atrás e isso meio que salvou, não a vida, mas salvou a carreira dele. Porque ele realmente estava congelado, apático. E aí eu trouxe, ele conheceu e hoje ele tem uma empresa que gira muito bem. E de novo ele... Cara, irmão, você vive em sociedade. Você tem que ter acesso às pessoas, você tem que encontrar as pessoas. É uma coisa meio de fobia, sabe? De estar com muita gente. E muita gente, estou falando 20, 30 pessoas, tá? Irmão, isso, lógico, e aí vem um conjunto que você fala, né? Você tem que trabalhar isso mentalmente, emocionalmente, você precisa de uma terapia, você precisa ser mais pragmático a ponto de falar, cara, eu preciso ir, então eu vou, e você precisa melhorar a sua comunicação. Porque é uma questão, às vezes, de comunicação. Você não se sente bem, aí você fica mais quieto, ou você fica mais introvertido, ou você fica mais distante. E aí você fica mais peixe fora d'água. Exatamente. E aí você se sente pior. E aí você se comunica pior e aí você se sente... Aí o pessoal te acha mais estranho. Então, é aquela história, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Você não se sente bem porque você não se comunica bem, ou você não se comunica bem e por isso não se sente bem. E aí começa toda essa bagunça. Todo mundo tem algo a acrescentar, né, Barreto? Você pode procurar, todo mundo tem um dom e um talento. Pode estar escondido, mas tem. Todo mundo nasceu com isso. Então, alguma coisa para acrescentar na vida do outro, essa pessoa vai ter. Eu acho sensacional isso que você falou. Inclusive, eu pego os dois extremos presidenciais. E aí eu faço uma dinâmica, o pessoal fala, pessoal, eu não quero nenhuma piadinha, eu não quero nenhuma briga, eu não quero nada político, mas vamos lá. O que você pode elogiar no Bolsonaro? E aí rola aquele puta silêncio e eu falo, se tiver alguma brincadeira, alguma piadinha, alguma reclamação, vai sair da sala. Aí alguém levanta a mão e começa a falar, meu irmão, o cara virou presidente com uma raquete de matar mosquito e com uma internet. Foi isso mesmo, o cara
O cara, ele conseguiu mobilizar um país. Beleza, aí o pessoal fala um monte de coisa. Beleza. O que a gente pode elogiar o Lula? Cara, o Lula com o microfone na mão, ele é muito melhor em comunicação que muitos de nós. Falo, cara, eu não sei qual é o que tu tem totalmente aversão, mas você consegue elogiar esse cara porque esse cara tem algo a acrescentar. Eu acredito muito nisso também. E aí você tem que extrair o melhor das pessoas e fazer o seu trabalho. Cara, que legal, Roberta, que legal. Rô, o que mais que a gente não falou sobre comunicação? Ou a gente conseguiu trazer os principais pontos aí de uma comunicação empresarial? Eu acho que a gente abordou os principais, mas assim, o que às vezes você perguntou se tem alguns trabalhos pontuais, Sim. né? Por exemplo, algumas empresas, talvez não seja o momento agora de uma assessoria de imprensa, mas precisa de uma comunicação corporativa mais estruturada. Às vezes quer colocar o seu produto, mas não sabe como colocar de uma forma publicitária. A gente faz vídeo institucional da empresa, fica um negócio mais com credibilidade, não fica assim, eu quero vender este iPhone, esse não é isso. A gente vai falar sobre a importância de uma tecnologia de ponta, entendeu? A diferença de você vender por vender, qualquer um vende, ou você trazer uma relevância para o seu produto. Isso a gente faz dentro da comunicação também, que são esses vídeos então, institucionais. Porque assim, eu tenho dois principais produtos, que é a consultoria e a mentoria. E eu tenho o meu pessoal de produção. Então, poxa, que legal, eu queria fazer um vídeo sobre a importância de você ter consultoria e a importância de você ter a mentoria dessa forma, porque às vezes as pessoas perguntam, o que é a mentoria? Olha só que louco, galera. Acabei de pegar que eu não estou sabendo comunicar o meu produto. Que o pessoal fala, Barreto, mas o que é exatamente a mentoria? Eu falo, cara, vai lá um dia. Vai lá um dia e vê. E agora eu pensei, cara, o que eu achava que era uma qualidade, que eu falava, meu irmão, vai, participa de um dia e pá, é um defeito. Porque eu não estou sabendo explicar. Às vezes você precisa trazer uma isca maior, porque assim, o cara vai ter que ter tempo, vai deixar de estar fazendo outra coisa só para ver o que é. É isso entendeu? Aí. Você tem que cativar ele antes. É isso aí. Vamos precisar fazer esses dois vídeos, hein? O que é a consultoria, o que é a mentoria. Porque aí quando o cara perguntar, eu mando o vídeo. Acho que fica legal. Eu ia fazer em infográfico, e posso até fazer em infográfico, eu mando o cara infográfico e o vídeo. Pô, que legal. Agora, só para fechar, Barreto, qual é a diferença, por exemplo, que às vezes você fala, mas isso eu faço. Realmente, você pode fazer o seu vídeo. Agora, você pode ter um terceiro fazendo o seu vídeo. Por quê? Porque é com muito mais credibilidade eu falar bem de você do que você falar bem de você. Que animal! Entendeu a diferença? Por que eu preciso de um jornalista fazendo isso? Imagina falar assim, gente, eu sou maravilhosa, eu sou espetacular, não sei o quê. Eu vou dizer, meu, que louca. Agora vem o Barreto e fala, meu, o trabalho da Roberta, eu assino embaixo. Em quem que eu acredito? Em quem está me chancelando, não em mim. Legal, né? E legal. essa é a diferença. E isso as empresas podem fazer. Então, contrate alguém de fora para falar bem do seu produto, para falar sobre você. Não fale só você. Mas eu faço muito isso em prova social. Eu faço uma vez por mês, pelo menos, tem um cliente meu, onde eu faço e eu peço para ele um testemunho. Então, no dia da minha consultoria, minha equipe vai filmar e no final o pessoal dá. Isso é uma coisa. Mas nesses dois institucionais, você diz assim, por exemplo, pega a jornalista, no caso você, para você falar... Explicar. Sensacional. Porque você cria uma autoridade no seu produto, entendeu? É alguém de fora falando sobre você, sobre o seu produto. Fala, poxa, é uma empresa estruturada, não é o cara no fundo do quintal que está lá falando o que ele faz. Isso a internet trouxe para a gente. Por isso a diferença, por exemplo, quando a gente fala por que tem a rede social, o valor da rede social, e tem o valor da mídia espontânea, da mídia de massa, que a gente fala TV, rádio, internet. Qual que é a diferença? Hoje, a internet, ela pulverizou a informação. Então, assim, ela atinge, eu posso dizer que muito mais pessoas do que o próprio meio de massa. Mas ela não te dá a credibilidade que o meio de massa te dá. Por quê? Qualquer um pega o seu celular e posta. Você não precisa ser referência no seu segmento, você não precisa ser alguém espetacular. Você precisa ter um celular, uma conta no Instagram, no YouTube, seja lá onde for, e postar e fazer um tráfego pago e fazer esse negócio pulverizar. Quem que vai entrar numa emissora de TV? Um Zé Mané? Não, o cara tem que ter um conteúdo, tem que ter uma relevância acima dos outros no segmento dele.
Então, essa credibilidade que o meio de massa te dá junto com a internet, a gente não está desprezando a internet. Por isso, é a comunicação 360. Eu jogo a credibilidade da TV, da internet, do jornal, na tua rede social. Eu falo, o cara apareceu na TV, deve ser bom mesmo. Pô, que legal. Entendeu? Que legal. Não, gostei muito disso e vamos fazer. Eu acho que é bem interessante. Rô, mais algum conteúdo? Já falei demais, né? Não. Tanto que aqui o CEO do Facebook ligou pra gente, falou que adorou. Nossa, eu tinha certeza. E ele falou que ele quer uma mensagem tua para disparar em todos os WhatsApps do planeta. Se você fosse dar uma mensagem para todo mundo do planeta relacionada à comunicação, qual seria? Aprenda a se comunicar de forma assertiva para trazer vida às pessoas que cercam você. Que maluco, que louco isso, hein? Que louco. E eu fico nisso, eu vou ficar nessa parte. Né, mamãe diria, quem não comunica se estrumbica, todo mundo deve lembrar dessa. Mas realmente eu gosto muito que o Alfredo Soares chama de aceleração de empatia, que é você fazer o possível para se tornar próximo daquela pessoa o mais rápido possível, porque aí a tua vida fica mais fácil. E não pensando só num toma lá da cá, num troca-troca, e sim pensando num ganha-ganha. Andar junto, né? No andar junto. Então, cara, aprenda a se comunicar. E para você aprender, toda vez que vier aprender, a teoria é importante, tá? Eu aprendo com a vida. Vai aprender, mas a teoria, ela é o aditivo que você precisa para ser mais rápido nesse sentido. Rô, muito obrigado pelo dia de hoje. Se quiser, por favor, passa as suas redes sociais, como é que as pessoas te entram em contato, se despeça, fica à vontade. Bom, muito obrigada, foi uma honra estar aqui com você, uma delícia o bate-papo. Minhas redes sociais, Instagram Roberta S. Lemos, lá a gente tem todas as informações relacionadas à comunicação, assessoria de imprensa, só chamar lá que a gente resolve o seu problema de comunicação, ou trabalha junto, pelo menos. É isso aí. E você sabe que esse podcast é patrocinado pela Mentoria Pragmático. Se você precisar melhorar a gestão da sua empresa com comunicação, inclusive, porque a Roberta está na mentoria, tá? Entre em contato com a gente, vai ser uma delícia trabalhar com vocês. Por hoje é só, um grande abraço, um beijo e valeu, valeu, valeu!